Olá, seja bem-vindo ao canal Eu Lendo. Se inscreva já para ficar por dentro dos próximos títulos e boa leitura. Eutituba, Bruxa Negra de Salem, Parte 2, Capítulo 15. É necessário que eu termine a minha história? Aqueles que a seguiram até aqui não adivinhariam o fim? Previsível, facilmente previsível. E então, ao contá-la, será que não revivo um a um os sofrimentos? E eu deveria sofrer duas vezes? Ifigênia e seus amigos não deixaram nada ao acaso. Não sei como eles conseguiram os rifles, mas assaltaram um depósito de munição. Em Ostins ou St. James, por exemplo, os depósitos de munições eram numerosos em nossa ilha, que no ano passado havia sido estabelecida como ponto de partida para ataques a territórios espanhóis e que continuava a viver sob o terror dos franceses. Eu vi-se empilharem rifles diante de casa, pólvora e balas que Ifigênia e seus companheiros dividiram em partes iguais. Não sei como eles tinham contado as propriedades em exploração, 844 no total, e homens nos quais poderiam confiar. Eu os ouvia alinhando nomes e números. E os emissários se foram por todas as direções, se escondendo sob as árvores e no mato alto. Em determinado momento vi Ifigênia muito cansado e implorei: "Vem descansar um pouco, de que servirá morrer antes da vitória?" Ele fez um gesto impaciente com a mão, mas depois me obedeceu e veio sentar-se perto de mim. Eu fiz um carinho em seus cabelos ásperos e queimados de sol. "Eu sempre te falei da minha vida, mas tem uma coisa que eu não te contei. Eu já carreguei uma criança, mas tive que me desfazer dela, e me parece que eu a encontrei em você." Ele ergueu os ombros. A gente se pergunta às vezes onde é que as mulheres vão buscar suas quimeras. Então ele se levantou e me disse: "Será que em algum momento você pensou que eu pudesse não desejar ser tratado como um filho?" E saiu. Preferi não me debruçar sobre o significado de suas palavras. Além disso, eu tenho lá tempo de sobra. A contagem regressiva havia começado, mais uma noite antes do ataque. Não estava realmente preocupada com o resultado do enredo. Na verdade, evitei pensar sobre ele. Me deixei confundir por devaneios coloridos e, sobretudo, pensava na minha filha. Ela tinha começado a se mexer no meu ventre, uma espécie de suave rastejar, lenta, como se quisesse explorar seu espaço estreito. Eu a imaginava como um girino cego e cabeludo, flutuando, nadando, tentando virar de barriga para cima sem sucesso, mas começando de novo e de novo, com obstinação. Um pouco mais de tempo e nos olharíamos, eu envergonhada das minhas rugas e dos meus dentes quebrados, sob seus olhos novos. Ela iria me vingar, minha filha. Ela seria capaz de atrair o amor de um homem negro, com um coração quente como pão de milho. Ele seria fiel a ela, eles teriam filhos e aprenderiam a ver a beleza neles. Crianças que seguiriam direitas e livres em direção ao céu. Perto das 5 horas, Ifigênia me trouxe um coelho que ele tinha roubado de algum cercado e que segurava pelas orelhas. Eu não tenho nenhum escrúpulo em matar animais para sacrifícios, mas fico repugnada ao ter que matar animais inocentes com os quais os homens se alimentam. Não há uma galinha que eu não tenha matado, um peixe que tenha esvaziado sem antes pedir perdão pelo mal que lhe causava. Sentei pesada, pois meus gestos começavam a ficar desajeitados sob o toldo que me servia de cozinha, e me pus a preparar o bicho. Quando abri a sua barriga, um fluxo de sangue fedorento e negro saltou no meu rosto, enquanto 2 bolas de carne podre rolaram no chão, envoltas em uma membrana esverdeada. O terror era tanto que eu recuei e minha faca, escapando da minha mão, acabou por pousar no meu pé esquerdo. Dei um grito e Ifigênia largou o rifle que ele carregava para me manter segura. Foi ele quem tirou a faca da minha carne e tentou parar o sangue que se esvaía e esvaía sem parar, pois parecia que eu ia me esvaziar com aquela ferida minúscula. O sangue já formava uma pequena poça que me fazia lembrar das palavras de Iaô. Nossa memória será inundada com sangue. Nossas lembranças boiarão em sua superfície como nenúfares. Depois de rasgar em pedacinhos todas as roupas que tinha à mão, Ifigênia conseguiu parar o sangramento
e me levou, embrulhada como uma criança, para dentro da cabana. Não se mexa mais, eu cuido de tudo. Você acha que eu não sei cozinhar? O cheiro acre do meu sangue não tardou a irritar minhas narinas, e foi então que a lembrança de Susana Endicott me atravessou o espírito. Terrível megera! Eu a mantive embrulhada por meses, por anos, banhada no suco do seu corpo. E não foi ela quem se vingou, como prometera? Sangue por urina. Qual de nós foi a mais terrível? Eu queria rezar, mas meu espírito se recusou a qualquer serviço. Fiquei lá, olhando, sem ver o entrelaçado de madeira que sustentava o teto. Pouco antes, mãe Yaya, Abena, minha mãe, e a O vieram me ver. Eles estavam em North Point, onde respondiam ao chamado de um Kimbosier. Quando viram o que aconteceu comigo, mãe Yaya tocou meu ombro. Não foi nada. Logo mais, nem vai pensar sobre isso. Abena, minha mãe, não pôde se deter, é claro, de suspirar e de resmungar. Se há um dom que você não tem, é o de escolher seus homens. Enfim, logo tudo voltará à sua ordem. Eu a encarei. O que você quer dizer? Mas ela se virou. Você tem a intenção de acumular bastardos? Veja os cabelos na sua cabeça, parecidos com o recheio branco dos frutos da mafumeira. Quanto ao Yaô, ele se limitou a me dar um beijo na testa e a respirar. Até logo. Estaremos aqui quando necessário. E desapareceram. Perto das 8 horas, Ifigênia me trouxe uma tigela de comida. Ele se virou bem com um rabo de porco, arroz e feijão. Trocou os meus curativos, não demonstrando nenhuma inquietude ao vê-los pingando sangue novamente. Última noite antes da ação final. A dúvida, o medo e a covardia apareceram. Para quê? A vida tinha que ter um gosto tão ruim? Por que se arriscar a perdê-la por essas migalhas de felicidade que ela mesma dá apesar de sua avareza? Última noite antes do ataque final. Eu tremia. Não ousei apagar a vela e vi dançar nas paredes a sombra monstruosa do meu corpo. Ifigênia se aconchegou em mim. Abracei seu corpo magro e ainda resistente e senti seu coração bater a galope. Sussurrei. Você também tem medo? Ele não respondeu nada enquanto sua mão tateava nas sombras. Então percebi com espanto o que ele queria. Talvez fosse medo? Talvez tenha sido a preocupação em me consolar? Se consolar? O desejo de sentir prazer uma última vez? Sem dúvida, todos esses sentimentos foram combinados para que nós nos tornássemos apenas um, imperioso e ardente. Quando esse corpo jovem e cheio de paixão se apertou contra o meu, primeiro minha carne se retraiu. Senti vergonha de dar à minha velhice as suas carícias, e quase o repeli com todas as minhas forças. Pois, além disso, uma culpa absurda de estar cometendo um incesto me invadiu. Então seu desejo se tornou contagioso. Senti em mim uma onda que ganhava força e urgência, e que quebrou, me inundando, nos inundando, e depois que rolamos um sobre o outro várias vezes, a ponto de perdermos a respiração e arfarmos, suplicando amedrontados e derrotados, fomos lançados de volta a uma enseada tranquila, plantada numa terra de amendoeira da praia. Nós nos cobrimos de beijos e ele sussurrou: se soubesse o quanto eu sofri por ver você carregando essa criança que não era minha, essa criança de um homem que eu desprezo. Você sabe quem é na verdade Christopher e qual é o papel dele? Mas não falaremos dele enquanto a morte pode estar afiando suas facas. Você acredita em conquistas? Ele deu de ombros. O que importa? O que conta é ter tentado, ter se recusado à fatalidade do azar. Eu suspirei e ele me abraçou mais uma vez. Bendito seja o amor que dá ao homem o esquecimento, que o faz esquecer sua condição de escravizado, que recolhe a angústia e o medo. Ifigênia e eu, serenos, mergulhados nas águas bondosas do sono, nadamos contra a corrente, observando o peixe-agulha fazer graça aos pitus. Secamos nossos cabelos ao luar. Esse sono, no entanto, foi curto. Confesso que, uma vez que a embriaguez se dissipou, fiquei um pouco envergonhada. O quê? Esse menino poderia ser meu filho.
Eu não tinha respeito por mim mesma? E depois, por que esse desfile de homens pela minha cama? Esther bem disse: você ama demais o amor, Tituba. E eu me perguntava se essa não era uma das falhas do meu ser, um defeito que eu tinha que consertar. Lá fora o cavalo da noite galopava. Cataprós, cataprós. Abraçado em mim, meu filho amante dormia. Eu não consegui. Todos os eventos da minha vida vinham à memória, carregados de uma intensidade particular, e as figuras de todos aqueles que eu tinha amado e odiado se aglomeravam ao redor do meu colchão de palha. Ah, eu os conhecia. Não havia um só rosto ao qual eu não poderia dar nome. Abigail, Anne Putman, Sra. Parris, Samuel Parris, John Indian. Foi aí que meu corpo deu prova de sua leveza, e meu coração me lembrou de que nunca pertenceu a ele. No que ele tinha se transformado naquela fria e funesta América, eu sabia que, cada vez mais, os navios negreiros aportavam em suas costas e que ela se preparava para dominar o mundo graças ao nosso suor. Eu sabia que os indígenas tinham sido completamente dizimados do próprio mapa, reduzidos a errar sobre as terras que uma vez eram suas. O que John Indian fazia nesse país tão duro aos nossos, tão duro aos frágeis, aos sonhadores, aos que não usam os homens para o seu bem? O cavalo da noite galopava, e todas essas imagens giravam ao meu redor, com essa clareza que só pertence às criaturas da noite. Era Susana Endicott que se vingava de mim, e seus poderes eram mesmo superiores aos meus? Lá fora o vento se reergueu. Eu o ouvi derrubando árvores, algumas mangas. Eu o ouvi girar ao redor das cabaceiras e fazer bater as cabaças. Tive medo, tive frio. Desejei entrar de volta no ventre da minha mãe. Mas nessa hora precisa, minha filha se mexeu como que para lembrar de seu afeto. Pousei a mão sobre meu ventre e, pouco a pouco, um tipo de calma me invadiu, um tipo de lucidez, como se eu me resignasse ao último drama que viveria. Os sentidos se aguçaram, eu ouvi o vento se apaziguar. Uma galinha assustada por algum mangusto cacarejou no galinheiro, e por fim o silêncio se fez. Acabei dormindo. Assim que fechei os olhos, tive um sonho. Eu queria entrar em uma floresta, mas as árvores se juntaram contra mim e as trepadeiras negras e caídas me prendiam. Abri os olhos, o quarto estava escuro e enfumaçado. Eu quis exclamar, mas eu já vivi isso. Então compreendi e sacudi Ifigênia, que dormia como um bebê, com um sorriso diante dos lábios. Ele abriu os olhos, ainda cobertos pelas lembranças do prazer. Muito rápido, no entanto, percebeu o que se passava e deu um pulo, ficando em pé. Eu o imitei, atrapalhada pela minha ferida e pelo sangue que não parava de correr. Saímos. A cabana estava rodeada de soldados que nos olhavam rindo. Quem havia nos traído? Os fazendeiros decidiram dar o exemplo, porque em 3 anos foi a segunda grande rebelião. Eles conseguiram apoio total das tropas inglesas, que vieram defender a ilha dos ataques dos vizinhos, e nada foi deixado ao acaso. Sistematicamente as plantações foram revistadas e os escravizados, que inspiravam dúvida, postos abaixo de alguma mafumeira. Depois, baionetas na bunda, empurravam toda essa gente para uma vasta clareira, onde dezenas de forcas tinham sido erguidas. Cercado por seus pares, usando um tapa-olho, Erran percorreu a cena de execuções. Ele veio até mim e disse com desprezo: muito bem, bruxa. Você, que a deveria ter conhecido em Salem, vai conhecê-la aqui, e vai encontrar suas irmãs que partiram antes de você. Tenha um bom sabá. Não respondi. Olhei para Ifigênia. Como era mais novo, tinham batido muito nele. Ele mal podia se manter em pé, e certamente teria caído desmaiado se um dos capatazes não se ocupasse em chicoteá-lo a cada momento. Seu rosto estava tão inchado que não conseguia ver muita coisa, e procurava o sol como um homem cego, que deseja seu calor mais do que sua luz. Eu gritei para ele: não tenha medo, sobretudo não tenha medo. Logo nos encontraremos. Ele se vira para o lado de onde a minha avó sai, e como não pode falar, faz um gesto com a mão.
Seu corpo foi o primeiro a girar no vazio, suspenso numa madeira forte. Eu fui a última a ser conduzida à forca, pois merecia um tratamento especial. A punição da qual eu tinha escapado em Salem era agora apropriada. Um homem vestido com um pesado manto preto e vermelho recordou todos os meus crimes, passados e presentes. Eu tinha enfeitiçado os habitantes de uma aldeia pacífica e insultado Deus. Tinha chamado Satanás para estar entre eles e jogá-los um contra o outro, submissos e furiosos. Havia queimado a casa de um comerciante honesto que não sabia sobre os meus crimes e tinha pagado sua ingenuidade com a morte de seus filhos. Nesse ponto da acusação quis gritar que não era verdade, que era mentira, cruel e vil, mas pensei melhor. Qual é o ponto? Logo alcançarei o reino onde a luz da verdade brilha sem cessar. Montados sobre a madeira da minha forca, mãe Yaya, Abena e minha mãe Yao esperavam por mim, para pegar a minha mão. Eu fui a última a ser conduzida à forca. Ao meu redor, estranhas árvores se eriçavam com estranhos frutos. Essa e outras histórias você acompanha no canal Eu Lendo. Se inscreva e ative o sininho para acompanhar os novos capítulos. Até a próxima!